Boa noite, queridos e queridas, seguidores do Evangelho da Noite. É com muita felicidade, com muito júbilo, que me apresento aqui mais uma vez para a realização desse culto no lar, que é o culto do Evangelho da Noite nos nossos lares. Então, hoje é o culto do dia 14 de novembro de 2023, tá? E vamos realizar um maravilhoso culto. Vamos passar aqui para... Vamos começar lendo aquela página de sintonia, que hoje é do livro Vinha de Luz, e é a lição 23, Olhai por vós. Tá vendo? É uma recomendação para cada um, não é? Ó Deus, olhai por nós. Não. É lá de cima dizendo, olhai por vós. Abre o olho. E olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia. Jesus em Lucas, capítulo 21, versículo 34. Em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual e sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte. Enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena. Nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Fixa com interesse as ondas destruidoras do ódio e treva que assolam as nações, mas não vê, comumente, as sombras que o invadem. Vasculha os males do vizinho e distrai-se dos que lhe são próprios. Não cuida senão de alimentar-se convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias ou encarcerando-se em laços terríveis de dor, que ele próprio cria ao longo do caminho. Depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, clama desesperado por Jesus e seus mensageiros. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum e, desde muito, recomendou: vele cada um por si, na direção da espiritualidade superior. Saiba o Senhor quanto é amargo, sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso e não nos faltou com o roteiro, antecedendo-nos a solicitação há muitos séculos. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística, fuja ao relaxamento do dever, alige
as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. Em verdade, a terra não viverá indefinidamente, sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. Graças a Deus, né? É juízo no dia de cada homem. Ou seja, o juízo final é para cada um individualmente, né? Já pensou nisso? Cada um vai ter o seu próprio juízo final, que é o dia da sua passagem. Graças a Deus. Graças a Deus e graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus e graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e toda essa espiritualidade que sempre nos assiste e que é a que realmente executa esse culto do Evangelho da Noite. Obrigado por toda a semana que recebemos desde a última reunião, por todo o envolvimento, todo o amparo, toda a proteção. Obrigado, Senhor Jesus. Envolve a todos nós que estamos caminhando na senda. Misericordioso Senhor de luz, de paz e de amor. Mais uma vez rogamos a sua vibração maravilhosa nos envolver nessa noite de estudo, de aprendizagem e de louvor. Jesus, abençoa-nos com a sua presença vibracional que chega até nós através dessa verdadeira cachoeira harmônica e vibracional que permite com que esse fluxo de luz venha a banhar as nossas mentes, nossos corações, os nossos lares e que nós possamos ainda levar para as nossas vidas de relação, para a nossa senda, essas vibrações maravilhosas de luz, de paz e de amor. Senhor, faz com que essa equipe espiritual possa brindar com a sua presença o nosso lar, reharmonizando e reenergizando. Dessa forma, Senhor, dá-nos a permissão para dar por iniciado o estudo da noite de hoje, o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas. Nós estamos no capítulo 4, tá? E na vez passada a gente viu os versículos 22 a 30, tá? E hoje, os versículos 22 a 30 é aquela passagem de Jesus lá na sinagoga de Nazaré, que ele vai lá, prega, na retrasada, ele foi lá, leu um trecho e estava fazendo uma visita, foi convidado a ler o trecho e a comentar do Velho Testamento. Aí era um trecho que geralmente não é lido, de Davi, e ele, que é quando um dos profetas faz um vaticínio, dizendo que um dia chegará o Filho de Deus, o Cristo, que vai então, dentro da descendência de Davi, tomar o seu lugar
na terra, vai se mostrar para os homens na terra. Ainda não falava de uma nova, trazendo uma boa nova, mas quando ele se apresentar, que é o agora, ele vai dizer. Só que o povo quer milagre. E eles já ouviram que ele andou fazendo milagre lá em Cafarnaum, né? ali na Galileia, né? E então eles estão querendo milagre também, entendeu? Aí quando ele cita lá, que aí foi a vez passada, que ele não vai fazer milagres ali em Nazaré, aí os primos ficam danados, né? E se insurgem contra ele, né? Porque a plateia lá, tanto os sacerdotes quanto a assistência eram todos de Nazaré, eram todos familiares de Jesus. E aí terminou na vez passada falando assim, e todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, encheram-se de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade, tiraram da sinagoga e da cidade também, e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada. Nazaré era num platô alto, para dali o precipitarem, para dali jogarem lá de cima. Ele, porém, passando no meio deles, retirou-se. Assim, Jesus cresceu lá, então ele sabia do que estava acontecendo, ele não foi pego de surpresa. Acontece que eu comentava na outra vez que nesse caminho, ou esses espíritos ouvindo dentro da imantação da psicosfera, né, da aura do Cristo, e da mensagem, eles podem ter tido os corações tocados, ou simplesmente o Cristo deixou-os magnetizados, de forma que ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. E eu comentava que retirou-se, não retirou-se de Nazaré, não, retirou-se mesmo lá da... Não é retirou-se para algum lugar de Nazaré, ele se retirou de Nazaré. E aí, continuando, que é o dia de hoje, que são os versículos de 31 a 37, né? E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Lá em Cafarnaum também, lembra? Ele está na casa de Pedro. E admiravam a sua doutrina lá em Cafarnaum, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito, né, um espírito de um comum, né, que eles diziam imundo, mas na verdade era um espírito comum. E exclamou em alta voz, dizendo: "Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus." E Jesus o repreendeu, dizendo: "Cala-te e sai dele." E o demônio, lançando-o por terra, no meio do povo, né, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio o espanto de todos, e falavam uns com os outros, dizendo: "Que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem?" E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Então, é o início da pregação, né? Então, assim, já começou a fazer essas curas
esses ditos milagres nas outras cidades ali em volta, que no caso aí ele voltou para Cafarnaum, que é onde tem a colônia de pescadores, que tem o Simão, que ele vai dizer que o Simão vai ser a partir de então Cefas, né? Que na verdade é pedra, que transliterado Pedro. Então ele muda o nome do Simão, por isso que até para referenciar, o povo fala Simão Pedro. Mas Jesus já tinha mudado o nome dele para Pedro, né? Ou Cefas, ou pedra já é transliterado. Enfim. E depois o irmão do Pedro, o André, da mesma colônia, né? Tem o Tiago menor, Tiago maior. E quando eles se retirarem para seguir Jesus, o pai é que vai continuar lá. O pai com os outros pescadores da colônia, né? Ele, porém, passando. Aí desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e o ensinava nos sábados. E lá em Cafarnaum, e admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. A gente sabe que não é porque a palavra era, a maneira de dizer que a palavra era com autoridade, mas é que ele, quando ele falava, aquilo era um espírito crístico, estava todo mundo lá embevecido dentro da aura do Cristo, da psicosfera do Cristo. Não que isso vá converter ninguém. Estar do lado do santo não torna você santo. Mas, se você quiser sintonizar, fazer a sintonia, aí você já está lá dentro daquele campo vibracional. Então, o que a gente está dizendo? Que é mais fácil você orar dentro da igreja do que na calçada em frente à igreja. Pensa, mentaliza essa situação. Você está na calçada na frente da igreja. Você vai fazer uma oração. E aí você entra na igreja, senta lá. Aquilo já tem uma vibração, aquela igreja ali. A maioria das igrejas aqui do Rio de Janeiro são centenárias e elas foram construídas para ser igreja. As pessoas entram lá já buscando uma sintonia do Altíssimo. Então é muito mais fácil você sintonizar com o Altíssimo nesse momento que você está lá dentro da igreja, né? De preferência sozinho. Se entrou para rezar. Durante a missa é um outro tipo de sintonia mediado pela ritualística da igreja que for, da linha que for. E aí você vai ser canalizado ali pelas forças que estão no altar, tá? Ou não, porque tem gente, eu acho que eu faço a conexão melhor estando sozinho. Não que o culto não facilite. Por exemplo, esse culto aqui, vocês fazendo em casa, sozinhos, recolhidinhos no cantinho da casa, nem que seja com headphone, com o olho fechado, você sintoniza melhor, porque você está na sua casa, acompanhado dos seus guias e protetores espirituais, os individuais e de família. Então, o grande benefício é que você está fazendo da sua casa um templo. Por isso que é importante o culto no lar e é importante ouvir esse culto aqui no lar agora. Claro que indo na aliança, quando tinha presencial,
também tem a sua validade, que da mesma forma, um lugar como Aliança é bem frequentado por várias egrégoras, de várias reuniões, né? É um lugar isolado, né? Blindado até um determinado ponto das forças que são opositoras, e de forma que lá dentro é mais fácil de você se concentrar do que cá fora. Embora aquela rua ali, a Moura Brito, seja uma rua calma, com pouco movimento. Mas lembrando que a Aliança, esse prédio que está lá, ele foi construído para ser a Aliança da Fraternidade. Então também é um imóvel dedicado, né? Não é secular, como as igrejas, mas é um lugar que todo mundo acorre para rezar, para fazer essa ligação, e aquilo vai sendo imantado ao longo das décadas e, quem sabe, séculos. E aí, o Cristo, como estava escrito que ele viria inicialmente para o povo judeu, primeiro ele se apresenta nas sinagogas. Da cidade dele ele não vai voltar mais, porque ele acabou de ser enxotado de Nazaré, nunca mais ele vai voltar naquela sinagoga. Naquela sinagoga de Nazaré, porque os primos dele já tentaram jogar ele lá de cima do penhasco, que ele, por ter nascido e vivido em Nazaré, ele sabia muito bem o que as pessoas queriam quando levavam um visitante lá para a beira daquele penhasco. Não era assim, oh, que linda vista, olha fulano. Ele sabia, entendeu? Aí, e desceu a Cafarnaum, na Galiléia. Pedro estava hospedando ele, cidade da Galiléia, e os ensinava aos sábados. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Eles ficavam imantados ali, querendo sintonizar, né, e pegando o máximo do que eles podiam sintonizar. Aí, o que acontece? Estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo. Era um espírito comum. O demo, como a gente viu, né, lá naquela época, tem uma palavra que está vindo do grego, de demo é um sujeito comum, né? É o prefixo que vai dar democracia, o governo do povo. Então era um espírito comum, não era um espírito santificado, entende? Era um espírito, entende? Não é aquela figura do demônio que foi urdida e criada durante séculos pela Igreja Católica e as reformadas também. E aí o cara estava lá com um encosto, hoje em dia, né, a gente falaria isso, talvez mais severo que o encosto, porque seria um obsessor. O encosto, você faz uma oração e pede para ele ser encaminhado pela espiritualidade. Já se é um obsessor, ele está ali, ele sabe quem você é, ele está te cobrando alguma coisa, ele nem sempre sai com facilidade, né? E parece que era o caso, porque o espírito ficava ali atazanando o encarnado. E aí, e era um espírito que não era tão bobinho, ignorante, não. Porque, olha só, o espírito viu o Cristo e viu a psicosfera, o halo de luz, e ele sabia até quem era o Cristo. Olha, Cristo não tinha falado nada. Aí ele fala: estava na sinagoga um homem que tinha um espírito imundo
e exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Já sabia o nome. Vieste a destruir-nos? Olha como é que ele sabe. Até que, né? Quer dizer, está enganado com essa ideia da destruição, mas é o que ele, da maneira que ele avalia o mundo, né? Aí, vier a destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. O santo era todo mundo que seguia, quando vier o Atos dos Apóstolos, aí vai falar, não, aliás, antes até, vai falar, lá os seus santos, olha, o Paulo persegue, né, você e os seus santos. Os seus santos são as pessoas que são os apóstolos do Cristo e são os seguidores do Cristo. Esses que são os santos. E aí ele fala, o santo de Deus. Quer dizer, ele é um espírito que não é de baixa patente, não. Ele está sabendo que esse é o Cristo, Filho de Deus, que segue a Deus. E Jesus o repreendeu. Porque Jesus, imagina, ele está começando o apostolado dele. O povo não sabe quem ele é. Só vai acreditar nele por causa dos milagres. Vem o espírito obsessor e fala tudo direto. Aí Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra, no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Não restava muito, né? Ele estava afrontando, mas esse espírito aí enganado das coisas da vida, ele estava aprontando, mas ele está lá com um monte de outros, ligado a uma egrégora do mal. E ele está se julgando muito, porque ele está lá. Até hoje ninguém conseguiu tirar ele. E creia-me, várias pessoas de outras religiões, de outras denominações, da magia, já tinham tentado tirar. Como é que a gente sabe disso? Né? A gente sabe disso pelas outras expulsão de demônio, né? Pelos outros obsedados que o Cristo vai tirar o encosto, ou espírito obsessor, e lá eles vão se apresentar, né? Tem até aquele que diz, não sou uma legião. E aí o Cristo fala, cala-te e sai dele. E o demônio saiu. Aí, coitado, ele não sabia deve ter recebido uma onda energética que lançou, até na hora que ele sai, lançou o homem, um baque energético, né, grande, lançou o homem no chão, mas assim, o cara caiu, mas não se machucou, né, e lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo, que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder e eles saem. Então, que palavra é essa? São os feitiços que eram ditos. Mesmo até hoje, o padre exorcista, ele vai falando uns mantras em latim para o espírito, porque, segundo reza a lenda, o anjo decaído, né, o Lúcifer, ele você consegue acessar ele melhor em idiomas antigos, né? E os feitiços, como são mantras, eles foram criados em latim, eles têm uma sonoridade, uma maneira de você falar, e aquilo dá um baque energético em cima do espírito obsessor, tá? Por isso que não é todo padre que é exorcista, tem que ser os padres exorcistas. E aí é meio em cima
daquilo que aparece lá em Harry Potter, falando um feitiço, é dessa tradição aí, entendeu? Da magia antiga. Mas veja bem, não é só para o mal. A coisa passou para a gente, sempre a pessoa querendo fazer mal, lançando um feitiço. O feitiço tem um som. Você, na cabecinha de católico, você já pensa que é uma coisa ruim. Mas tem a bruxaria para que as coisas se realizem, os caminhos se abram, que você pede a Deus, ou aos deuses, um auxílio, entendeu? Mas você fala, é um mantra, né, dito em latim, com uma sonoridade, com uma intenção, principalmente a pessoa, o exorcista, fazendo a conexão, né? A gente, os espíritas, estou falando isso para quem é lá da católica, da evangélica. O espírita, ele vai se conectar aos mentores, né, da reunião, que ele só vai receber. Esses espíritos só tem autorização do espiritismo a se manifestarem numa reunião de desobsessão, que aí tem todo o plano espiritual preparado para encaminhá-lo. Se ele está baixando lá na mesa, é porque já foi preparado. Ele está com os espíritos da guarda, né, protetores dele. Ele não vê, ele mesmo não vê, mas foram eles que levaram ele na reunião. Foram eles, espíritos protetores dessa pessoa, desse espírito que está fazendo papel de obsessor, que levaram ele lá na reunião para ele ser tratado, né? Que ele é um obsessor, sozinho ele não iria. Tanto é que normalmente ele está atordoado lá, ele nem entende como é que ele está naquela reunião. Ele fica meio desnorteado. Já esse daí, ele está lá atuando no mal. Esse daí é mais complexo do que esses outros que são pegos e levados na reunião, mesmo estando lá na época de Jesus. Esse daí é o cara que ele se compraz no mal. Porque ele consegue ver Jesus, ele consegue saber quem é Jesus, ele consegue até, entende, falar coisas que o povo que está lá encarnado não está sabendo ainda. E aí Jesus expulsa. Aí veio o espanto, né? Que palavra é esta? Que até os espíritos imundos mandam com autoridade e poder e eles saem. Que palavra é esta, né? Quer dizer, que feitiço é esse? Que é isso daí? Eles então não estão sabendo dessa desdobramento, né? Espírita que ele era o Cristo e ele está ligado ao Pai, e o que ele falar vai acontecer. Não vai ter nenhum opositor que vá se opor a Cristo. Entende isso? E aí a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Então a sua fama, a fama do Cristo, vai se divulgar por causa disso aí. Por causa de fazer o coxo andar, o cego enxergar, o surdo ouvir, por expulsar os demônios, entendeu? Lá para o final do Evangelho, quando o Cristo subir no monte, encontrar com o pai Abraão e Elias, aí ele desce, os nove apóstolos que ficaram lá no pé da montanha, do monte, não vão ter conseguido retirar o espírito de um garoto, de um adolescente que a mãe levou. Aí o Cristo desce e exorciza. E os 9 apóstolos vêm e falam: o que faltou? Eles já estão seguindo, isso é final da pregação do Cristo, eles já estão seguindo o Cristo há anos. E aí eles ficam: mas o que nos faltou? Aí o Cristo responde: fé. Ai, gente, não é rindo, né? Eu estou rindo de nervoso, é triste. Sabe por quê? Isso não é para os apóstolos lá 2023 anos, não. É para a gente aqui agora. Você imagina isso? Vim 2023 anos.
E a gente encarna e reencarna e vai e volta. O que nos faltou? Fé. Né? Procura aí, lá no final do Evangelho de Mateus tem. Deve ter, né? No Mateus e no Marcos. Então, é isso aí, né? Ele se apresentou em Nazaré, ninguém deu bola. Aí ele se apresenta aqui, o pessoal fica impressionado porque ele fez o milagre, vamos dizer assim, né? Entende como é que são as coisas? Meu filho, tá pensando o quê? É difícil. É difícil? Nós somos difíceis. Tá bom? Então agora nós vamos passar para o nosso passe fluídico terápico. Tá? Envolvidos pela paz do Cristo, acompanhados pela falange de São Francisco de Assis e os guias e mentores dessa reunião, mas vamos tomar o passe das mãos também dos nossos queridos amigos espirituais, guias e protetores. Então vamos seguir mentalmente aqui. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico, o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração dos padrões do Evangelho para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância maior e disposição para realizar a nossa reforma maior. Graças a Deus. Graças a Deus
graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus, ao nosso mentor São Francisco de Assis, a sua falange maravilhosa, e as egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu nos concedestes nesses minutos maravilhosos desse banquete energético, de forma que nós possamos realmente entronizar essa vibração, quem sabe ter mudado um pouco o nosso padrão vibratório na sua direção, de forma que possamos agora levar essa energia maravilhosa para as nossas sendas, para que possamos dividir com todos esses amigos espirituais essas vibrações benéficas e essa correção vibracional. Senhor Jesus, queremos ainda rogar para que toda essa humanidade encarnada e desencarnada possa receber um quanto de energia, de forma que possa essa humanidade encarnada e desencarnada cada vez vibrar de forma melhor na direção do aprimoramento do mundo e na direção da metanoia, da união com o Pai. Que possamos ainda mandar uma singela quanto de luz a todos os líderes espirituais do mundo e a todos os líderes materiais. Que todos, Senhor, possam ser envolvidos abundantemente na paz e no amor do Senhor. Que os nossos lares, Senhor, possam ter sido visitados e sanitizados e reharmonizados e reenergizados. Que todas as energias deletérias possam ter sido conduzidas para os lugares de transmutação. Dessa forma, Senhor, vamos agora fazer 30 segundos de intervalo, de silêncio, para que possamos colocar as nossas demandas, os pedidos por pessoas conhecidas e as nossas demandas próprias. Nosso Senhor Jesus Cristo, dá-nos a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos todos uma excelente semana na paz do Cristo. Graças a Deus.